Sabe, senhores competidores, isso serve principalmente para cada um dos senhores. Eu li uma história real, de uma criança que estudava em uma escola de fazenda, uma escola rural à beira de uma estrada. E como aquela criança morava próximo à escola, ela tinha o dever, a obrigação, o compromisso de todos os dias chegar mais cedo na escola, porque aquele não é no Brasil, foi em outro país, era um país muito frio, e aquela criança chegava, porque dentro da sala de aula existia um fogão muito antigo, que era movido a carvão, e aquela criança chegava bem cedinho, e botava fogo no carvão, acendia, para quando o professor e as crianças chegassem na escola, a sala de aula ia estar quente e agradável. Certa vez, quando as crianças e os professores foram se aproximando daquela escola de madeira, ela estava totalmente em chamas, ela estava pegando fogo. Correram para dentro da escola, conseguiram entrar e tiraram aquela criança mais morta do que viva. Ela estava desacordada, a parte inferior do seu corpo estava totalmente queimada, os machucados, as feridas eram de grandes proporções. Levaram aquela criança para o hospital da cidade. Aquela criança teve os primeiros socorros, e quando ele estava na sua cama, mais morta do que viva, ela conseguiu, de alguma maneira, ouvir a conversa do doutor com a sua mãe. E o doutor falava baixinho para sua mãe: olha, seria uma bênção que o seu filho morresse. Ele não tem condições alguma de vida. Ele não tem condições alguma de vida. Ele vai ser um problema na sua vida. E aquela criança, ouvindo aquilo, tomou uma decisão, entregou a sua vida a Deus e disse: eu não quero morrer, eu quero viver. E assim aconteceu. 2 dias depois, aquela criança já estava relativamente bem, quando mais uma vez ela escutou a conversa do doutor com a sua mãe, bem baixinho. E o doutor disse assim: olha, eu não sei o que aconteceu, o seu filho sobreviveu, mas não tem chances alguma dele andar. As suas pernas estão muito finas, as queimaduras foram muito graves. Nunca que essa criança vai conseguir andar. E mais uma vez ele tomou outra decisão: eu não quero apenas viver, mas eu quero também andar, e o meu Deus vai fazer isso comigo. Aquela criança teve alta, e na sua casa todos os dias a sua mãe massageava a sua perninha fina. Enquanto ela massageava aquela perna que não tinha reação alguma, ela também fazia a sua oração. Ela pedia para Deus para que seu filho tivesse uma vida melhor. Os dias foram passando, todos os dias a massageando aquela perna. E um certo dia a sua mãe levou a cadeira de rodas para fora da casa para aquela criança tomar um sol. Quando chegou próximo do jardim, aquela criança se jogou de cima da cadeira de rodas e começou a fazer forças com o seu braço, se arrastando até uma cerquinha branca que fechava o jardim daquela casa. A sua mãe ficou olhando, ele fazia força, e começou a engatinhar e chegando na cerca. Ela começou a fazer muita força e conseguiu, se apoiando, ficar escorada na cerca. Com muito sacrifício, ele começou a se escorar e se arrastando. Em volta daquela cerca ficou um buraco parecido com isso, das suas perninhas se arrastando. O tempo foi passando, a sua força de vontade era grande, a sua fé em Cristo era maior ainda, que com pouco tempo aquela criança começou a dar os seus primeiros passos. Passou mais um certo tempo, aquela criança começou a caminhar sem ajuda de muletas, sem ajuda de andador. Ela não queria aquilo, ela queria mais. Ela começou a ir à escola caminhando,
Com pouco tempo depois, aquela criança estava indo para a escola correndo, pelo simples fato de querer ir correndo, pelo simples fato de estar alegre em estar apenas correndo. Passou-se o tempo e aquela criança foi para a faculdade. Lá na faculdade, essa criança entrou para o time de atletismo. Com pouco tempo depois, aquela criança se tornou o homem mais rápido do mundo na corrida de 1 milha. Eu não sei se eu vou saber pronunciar o nome desse homem. Glenn Cunningham. Procure a história desse homem, é um exemplo de vida a cada um de nós. O problema que ele enfrentou era verdadeiramente um problema, porque nós temos que dizer a Deus que nós temos um problema quando nós estivermos em uma cama de um hospital e o doutor dizer: ele não tem mais jeito. Aí sim você tem um problema, mas existe um ser capaz de solucionar todos os nossos problemas. Nós enfrentamos todos os dias obstáculos, e os obstáculos foram feitos para serem superados, para serem ultrapassados. E foi assim que aconteceu com as nossas autoridades, a nossa comissão, todos os envolvidos nesta grande festa. Às vezes pessoas ou a vida nos colocam um obstáculo em nosso caminho, mas quando entregamos a nossa vida nas mãos de Deus e confiamos, o resto é resto, o resto Ele fará. E está aqui a prova viva de que Jesus é capaz de mudar a nossa vida. Senhores competidores, não diga a Deus que você tem um problema, diga a Deus que você tem um obstáculo, e Ele vai te dar força para superar todos eles. Quando nós falamos, entregue a sua vida nas mãos de Deus, entregue sua vida nas mãos de Cristo, isso não significa que tudo será fácil, mas Ele te dará forças o suficiente para superar todos os obstáculos. Todos os objetivos da sua vida serão alcançados. Portanto, eu te convido neste momento a entregar a sua vida na mão de Cristo. Entregue sua vida nas mãos de Deus, confie, e o resto Ele fará. Jesus quer fazer um milagre em sua vida. Eu sinto a presença de Deus neste vento que toca o meu rosto, e esse vento que toca o seu rosto neste momento é a presença viva de que Deus está aqui, e Deus quer morar em seu coração. Jesus quer fazer parte da sua vida. Abra o seu coração, faça uma oração em particular com Deus, entregue sua vida, e o resto, eu quero que todos vocês gritem comigo assim, ó: o resto Ele fará. O resto Ele fará. Quai, seu app de vídeos curtos.